gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui nesse canal. E a Versátilzinha hoje veio trazer uma palavra do Kairos. Aí vocês vão perguntar, ué, Kairos? Sim, gente. Pensem comigo, porque o crer, o acreditar, ele indifere de qual religião você esteja, entendeu? Eu gosto sim de ler o Kairos, gosto do Padre Marcelo, assisto muitos missionários e pastores reikianos. Como todos sabem, eu fui espírita kardecista, estudei o kardecismo durante 21 anos da minha vida. Não fiz parte completamente do candomblé, mas eu cheguei a ir a algumas festas, né? Fazer alguns alojamentos, não cheguei a entrar, fazer cabeça, nada disso, porque não era para ser, né, gente? Eu acho que cada um tem um caminho, mas vocês vão me ver falando aqui de orixás, porque eu gosto muito dos orixás. Vocês vão me ver falando de Buda, vocês vão me ver falando de Reiki, vocês vão me ver falando do Mestre Zui, vocês vão me ver falando muito de Deus, vocês vão me ver falando de Jesus, dos arcanjos, de tarô. Aí vocês vão falar assim, você faz uma bagunça. Não. É por isso que eu escolhi o nome Versátil, simplesmente Versátil. Porque a Versátilzinha aqui é versátil. Eu acho que todos os caminhos que levam a Deus é positivo. Indiferente do que você escolha. Se você é de Umbanda, se você é do Candomblé, se você é espírita kardecista, se você é da igreja evangélica, se você é da igreja católica, se você é reikiana, não importa qual a religião, não importa qual o caminho, o importante é que você caminhe ao encontro de Deus. Isso para mim que é o importante. E eu entendo que Jesus, quando veio à Terra, ele veio para mostrar que a palavra de Deus é única. O homem é que faz a separação. Contanto que ele pregou nas ruas. E ele tinha a igreja, que era a casa de Deus, né? Porque a primeira igreja montada foi um pedido de Deus, né? Está na Bíblia. Por isso que consideramos a igreja a casa de Deus. Mas a verdadeira igreja está dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, indifere o caminho, contanto que ele leve a Deus. Entendeu? Como você... Existem aí os 10 mandamentos. Se você seguir um mandamento, você já está abrindo a tua igreja. Só que o homem não entende isso. O homem não entende que o verdadeiro caminho para Deus é o teu coração. É você despertar o teu coração para Deus. Você abrir o teu coração para Deus. Essa é a verdadeira igreja de Deus.
Não é que você não vá à igreja, que você não tenha que ir à igreja. Não, eu gosto de ir à igreja de vez em quando. Como eu gosto também de ir de vez em quando a um centro espírita de mesa, a uma roda de caboclo. Porque, gente, o que você carrega dentro de você é que vai fazer a diferença. Não é você ir à igreja todos os dias. Eu conheço pessoas que vão à igreja todos os dias e que são péssimas de coração. São julgadoras, fofoqueiras, invejosas. Eu conheço pessoas que não vão à igreja, nunca vão, mas que são honestas, que respeitam o teu próximo, que seguem o teu caminho dentro das normas de Deus. Então, é isso que eu penso, entendeu? Por isso que eu vou trazer muitas coisas aqui, porque, como eu falei no vídeo anterior, eu venho falar de Deus e o que eu acho de Deus. Porque Deus, ele fez uma transformação muito grande na minha vida. E por que Deus fez essa transformação na minha vida? Deus fez essa transformação na minha vida porque eu abri o meu coração para Ele. Porque eu me entreguei a Ele. Porque eu falei, Senhor, eis-me aqui. Faça de mim segundo a vossa palavra. Usa. E Deus usa. Deus transforma, Deus multiplica. Gente, eu era pagodeira nata, bebia cerveja. Que nem homem. Chegava lá, bebia cerveja. Pouquíssimas vezes. Acho que 1 ou 2 vezes eu só fiquei bêbada. Mas eu bebia muito. E um dia, quando eu comecei a entrar nesse caminho de transformação, que já faz aí uns 4 anos, a 5, quando eu comecei a querer entender algumas coisas da minha vida, a primeira coisa que Deus falou para mim, falou assim, eu vou te tirar essa bebida. Porque essa bebida é que abre as portas para energias fazerem da tua vida o que ela é hoje. Porque, gente, não é que a gente não deva beber, a gente pode beber, mas a gente tem que se manter dono, sóbrio da nossa cabeça. E quando a gente bebe muito, espíritos se aproximam e bebem junto contigo. E daí, quando eles começam a beber junto contigo, o que ele faz? Ele se mistura com a energia. E aí a tua vida vai ficando em caos. Aí você vai começando a tomar, fazer coisas que... Peraí, gente. Aí a gente começa a fazer coisas que não condiz com o nosso momento, que não condiz com a nossa vida. É aí que a gente começa a pegar caminhos, entendeu? E eu lembro que Deus tirou esse... Não era um vício, gente, porque eu não bebia todos os dias, mas eu bebia todo final de semana, eu gostava. Era cerveja, tá? E uma vez eu queria que acontecesse uma coisa na minha vida e eu fiz um propósito com Deus.
Esse propósito, eu falei assim, Senhor, se isso acontecer, eu fico 1 ano sem colocar uma gota de cerveja na minha boca. 1 semana depois aconteceu. E eu tive que ficar 1 ano sem colocar uma gota de cerveja na boca. E cada vez que alguém me oferecia um copo de cerveja, eu lembrava do propósito. Não havia esquecimento. Você vê quando Deus está no comando, como ele fala, não havia esquecimento. Cada vez que alguém falava assim, bebe aí, toma aí, eu lembrava do propósito, eu falava, não quero. Quando acabou, eu não tive mais vontade de beber. Hoje eu não bebo. Muito mal, muito mal, muito mal, porque ainda existem, né? Aquelas pessoas que ainda ficam insistindo, tu tá muito chata, toma mais um pouquinho, o que é? Aí tu bebe um golinho, né? Mas não dá mais vontade. Aí Deus transforma, e esse foi só o comecinho da lapidação. Porque Deus começa a lapidar aquele cristal bruto até ficar da forma que Ele quer, para Ele poder agir, para Ele poder te usar. Entendeu? Então, a gente, quando aceita os propósitos de Deus na nossa vida, quando a gente aceita o caminho, a palavra, ele muda. E nem por um momento ele exigiu que eu entrasse para a igreja, virasse evangélico. Sabe por quê? Porque o meu compromisso com Deus é verdadeiro, é do coração. Eu tenho muitos colegas que são... Hoje eu digo que são colegas, gente, porque eu descobri muita coisa e vi que eu não tinha amizade. Mas eu descobri muitos colegas, eu tenho muitos colegas que são evangélicos e que viram para mim e falaram assim, Deus te mudou completamente, você é uma verdadeira evangélica. Você fala de Deus com propriedade, só falta você entrar para a igreja. Não falta nada, porque a igreja está aqui dentro do meu coração. É por isso que eu falo com tanta propriedade de Deus, porque Deus ele foi agindo internamente, ele foi agindo aqui dentro, ele foi mudando, ele foi transformando, ele foi modificando, ele foi lapidando, tudo internamente. E ainda tem muita coisa para Deus fazer na minha vida. Tem muita coisa. Porque isso é só o começo, né? Mas o que eu sou assim apaixonada por Deus é porque Ele não cobra. Quem cobra é o homem. Ele só quer a sua fidelidade. E essa fidelidade Ele tem de mim. Então Ele permite que eu siga o caminho do meu coração. Que eu siga e que eu faça aquilo que eu gosto. Ele tanto permite que Ele me mostre os caminhos e os melhores caminhos. Essa semana aconteceu uma coisa que eu não vou contar aqui agora, mas que Deus trilhou um caminho que quando eu falei, foi a respeito do Reiki, que eu me formei, eu iniciei o Reiki em 2021. E quando eu falei
quem era o meu mestre. Eu me formei, fiz o nível 1 do Reiki em 2021, só que o nível 2 eu estava querendo fazer presencial e eu não conseguia achar, porque o meu mestre é de outra cidade, né? Então, quando eu sempre pratiquei o Reiki, desde que eu me iniciei, eu sempre pratiquei. Não pratico o Reiki como terapeuta, mas assim, às vezes tem algumas pessoas que eu sinto, aí eu pergunto, a pessoa aceita, aí eu passo. É, a minha irmã, né, às vezes passa alguma coisa, eu aplico o Reiki e cura, então as pessoas se sentem bem. E eu aplico o Reiki em mim todos os dias. E assim, o Reiki para mim, ele foi assim um grande divisor de água. E Deus vai me mostrando os caminhos. Ele vai me mostrando as coisas certas, o local certo, sabe? Ele vai guiando. E essa semana que eu tive assim, eu agradeci muito a Deus. Eu achei o mestre aqui do Rio, que e esse mestre foi. Gente, ele foi o mestre do meu mestre que me iniciou. Olha só que show! É muito bom isso, entendeu? Então, aí é que você fala, nossa, eu não vou nem sair da linhagem. Quando eu falei para ele qual foi o meu mestre que me iniciou, ele falou para mim, eu iniciei o seu mestre. Olha só. Gente, como tudo está conectado. Aí eu vou falar, é coincidência? Não, não é coincidência, é Deus. É Deus agindo, é Deus mostrando o caminho, é Deus te direcionando, entendeu? E Ele te direciona assim. Quantos e quantos mestres apareceu e eu não batia a energia, eu falava, olha como né? Como quando Deus ele segue, ele te encaminha, ele te direciona quando a gente se permite ser direcionado por Deus, né? Isso não quer dizer, gente, o que eu acho assim, que eu vejo muito isso eu acho muitos erros, é onde eu vejo que muitas pessoas que não são preparadas espiritualmente caem em depressão, porque a internet tem muito disso. Se você está passando por uma dificuldade financeira, é porque você não tem Deus na vida. Aí a pessoa pira. Como? Né? Aí tu vai ver a vida da pessoa que é próspera, né? Que está crescendo, prosperando. Tu fala, como é que Deus está na vida daquela pessoa e não está na minha vida, né? Então, a cabeça das pessoas piram muito. E isso vem muito pela internet. Deus faz prosperar, sim. Só que a gente tem que entender que cada caminho é um caminho. Entendeu? Cada caminho é um caminho. E cada caminho tem uma provação. Até a pessoa ter muito dinheiro é uma provação que pode levá-la ao abismo. Então a gente tem que entender e parar com esse negócio de dizer que Deus é dinheiro. Não, Deus é prosperidade. E a prosperidade, ela é um conjunto, é um todo, é uma paz interior. A prosperidade é você com pouco conseguir fazer muito. É você trabalhando e ganhando um salário, pagar todas as suas contas, colocar comida na mesa e ainda sobrar dinheiro. E as pessoas falarem assim, mas como? Né? É a prosperidade de Deus, porque Deus multiplica. Entendeu? O pouco com Deus é muito.
O muito sem Deus é nada. Quantas e quantas pessoas ganham aí 6 mil, 10 mil, vivem endividadas? Quantas pessoas ganham um salário mínimo e ainda conseguem viajar? Conseguem ter para emprestar? Deus age dessa forma. Deus age te dando prosperidade de saúde. Mesmo que a nossa saúde esteja abalada por algum motivo nosso, né, que é sempre culpa nossa, Deus age te colocando um bom médico no teu caminho, né? Fazendo um exame que você tenha que fazer muito caro, sair muito mais rápido. Deus age assim na nossa vida. E eu tenho muito que agradecer a Deus. E entender, e a gente só precisa entender que o caminho que você quer trilhar não aconteceu, ou porque ainda não é o momento de acontecer, que você talvez tenha que aprender, né? Mais coisas para poder obter aquilo, ou simplesmente você ainda não está preparada para receber. Entendeu? É só isso. Porque Deus, ele nunca permite, quando você está no caminho dele, ele nunca permite que você construa um castelo em campo minado. Se aquele campo, se aquela terra não é fértil, não é sólida, você, se está no comando de Deus, você não permanece. Entendeu? Eu tinha que falar isso para alguém. Eu tinha que falar. Porque Deus age assim na nossa vida. Há muito tempo Ele manda eu vir para falar sobre a minha experiência, sobre o meu encontro com Deus. Mas eu sempre tive resistência. E hoje eu tô aqui. Hoje eu resolvi mudar. E eu resolvi mostrar para vocês quem eu realmente sou. Sem máscara, sem interpretação, sem escrita de conteúdo, sendo simplesmente quem eu sou. E vamos ver qual o conselho do Kairos hoje. E o conselho do Kairos, ele vem falando sobre Moisés. Vamos lá. Moisés apacentava o rebanho de Jetrô, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Herebe. O anjo do Senhor apareceu numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar
esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome, vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as suas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hebreus, os amorreus, os ferezeus, os hebreus e os heveus e os jubiceus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os irrealistas, meu povo. Viu, gente, como Deus conversa com a gente? Antes de abrir, eu passei o meu testemunho, que quis dizer isso. Porque quando a gente tem fé, quando a gente acredita, Deus ele age de uma forma tão grandiosa na nossa vida. E quando a gente permite, ele direciona caminhos. E quando a gente tem olhos para enxergar os caminhos de Deus, a gente agradece. E eu agradeço todos os dias por estar na presença de Deus. Tenho dificuldades? Tenho. Claro, todos nós temos. Mas Deus, ele está mostrando caminhos. E eu estou entendendo os caminhos que Deus está mostrando. Isso daí que é o mais importante, porque na maioria das vezes a gente ora, e a gente não entende, não enxerga os caminhos que Deus está direcionando, né? E a gente sofre. Então, nesse momento da minha vida, Deus está mostrando caminhos e eu estou seguindo o caminho. Então, se você está passando por alguma coisa, entrega a Deus, entrega esse poder. Mas, gente, é o que eu só queria pedir para vocês, para que vocês abram o seu coração para Deus. Faça do seu coração a sua igreja. Porque, primeiro, antes de ir para qualquer lugar, a verdadeira igreja de Deus tem que estar no teu coração. Tem que estar dentro de você.
Primeiro você tem que abrir a tua vida, o teu coração para Deus entrar. E Ele vai modificar, Ele vai transformar, Ele vai tirar coisas do lugar, Ele vai te tirar de lugares que hoje você gosta de estar, Ele vai tirar pessoas que hoje você acha que gosta de estar. Ele vai mudar, Ele vai transformar. E no fim você vai sofrer, você vai chorar, você não vai entender, você vai perguntar por quê. E quando as coisas começam, quando Ele começa a arrumar a casa, você vai agradecer. Porque é isso que Ele faz. Primeiro, Ele faz a limpeza. Ele limpa, Ele tira coisas do lugar, Ele tira pessoas do lugar, Ele te tira de lugar. E depois Ele arruma. E Ele vai arrumando do jeitinho dele. E a gente vai entendendo que esse jeito dele foi o melhor para você. Porque isso aconteceu comigo. Muitas das vezes eu chorava, era só eu e Deus. Todo mundo achava que a Andréia estava bem. Mas não. Eu estava destruída por dentro. Chorava a Deus e perguntava, Senhor, o porquê. Foi aí que eu descobri o tarô, porque eu queria entender. E quando eu buscava nas cartas, ele falava que estava tudo bem, que tudo estava acontecendo como tinha que acontecer. E eu comecei a procurar outras tarólogas para ver se me falavam, e falavam a mesma coisa. Então eu entendi que era um caminho de Deus, que Deus estava desarrumando para limpar, e depois Ele iria começar a arrumar. E hoje, gente, eu entendendo os caminhos, eu entendendo, olhando para trás e vendo toda a minha trajetória, eu só agradeço a Deus. Eu só agradeço a Deus por tudo. Por tudo na minha vida. Então, se você está passando por esse momento, entrega a Deus. Está passando por um momento de dificuldade na tua vida que você não está sabendo como lidar, entrega a Deus. Mas entrega o teu coração. É claro, às vezes tem pessoas que não conseguem fazer sozinho e precisa sim da igreja, precisa sim de um pastor, precisa de um mestre, de um mentor, de alguém que direciona, que segura na mão, que não deixa cair. Mas se entrega a Deus. Vai, pede ajuda e abre o teu coração. Permite que Deus entre. Quando a gente permite que Deus entre, a gente permite as mudanças, a gente entende. A gente entrega na mão do Senhor tudo que machuca, tudo que fere, tudo que dói. Não que isso você não vai sentir, não, você vai sentir, mas você vai entender, você vai sentir um alívio. Sabe quando você é criança, que você se machuca e você corre para o colo da mãe? A dor passa do machucado? Não. Mas a mãe te dá uma segurança. E assim é Deus com a gente. Entrega. Entrega esse caminho a Deus e permite que Ele transforme. Permita que Ele modifique a tua vida. Porque
Só Deus transforma, só Deus muda. E não importa aonde você esteja, não importa se você está dentro de uma igreja católica, evangélica, espírita, umbanda, reiki, budista, não importa qual a religião, qual o segmento espiritual. A única coisa importante é Deus. Então, quando você entrega a esse poder que é Deus, tudo começa a acontecer, tudo começa a se modificar. Tá bom? E é isso, gente. Essa foi a mensagem de hoje. E a gente vai ter muitos vídeos assim. Eu já tô tendo essa vontade, né, de fazer isso há muito tempo. Faltava coragem de chegar aqui, de me expor, de falar. Mas é isso, tá? E fiquem todos com Deus. Graça e paz. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Abençoe o dia de vocês. E que vocês tenham um dia maravilhoso. Um finalzinho de dia maravilhoso. Beijos. Até o próximo vídeo. Deixa aí seu gostei. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é, gratidão. Beijos.